boa noite para todas e todos, todas as pessoas que se juntaram a nós na YouTube. Bem-vindo e bem-vindas a esse terceiro episódio do Tarot Tributo 2, com o nosso convidado especial, muito especial, Robson Marsiglia, que já carrega o Imagina. tarô no sangue e no nome, né? Tudo bom? É, tudo bem, Lia? É um prazer estar junto com vocês aqui, contigo. Sim. Um saludo a todos, né? A Tarot de Pátio, a Juan e todos que estão aí. É uma satisfação muito grande. Muito feliz de estar aqui conversando contigo e com todos. Hum. O Juan vai gostar da carta atrás de você. Olé, Depois nos falamos. olé, Juan. Vamos já, olé. Então, Robinson Marsiglia, é lindo você ter esse nome da cidade do tarô, né? Não tem acaso. Você está me É escutando verdade. Eu estou escutando perfeitamente bem. bem? Então, perfeito. Escutando bem. Então, hoje, como que, em geral, né, a gente pega um momento para falar um pouquinho de como que a pessoa encontra o tarô, quais foram as experiências dela, né, com o tarô, e depois continuamos em geral sobre um tema, né? Só que o que aconteceu Claro. no Uhum. teu caso, né? No teu caso, ah, e que conversamos e conversando sobre a tua vida, né? Chegaram muitas reflexões ligadas ao tarot, né? Então é por isso que dessa vez não compartilhamos, né, dessa maneira, tipo, primeiro como que você o encontrou e depois vamos falar de um tema, mas mais qual foi o lugar, né, o papel do tarot dentro da tua caminhada, que é uma caminhada Hum, com vários aspectos, né? Mas vamos falar sobre tudo sim, o aspecto espiritual. vamos. Vamos? Só um minuto. Tá bom, fica à vontade. Se instala bem. Então, para começar, direi só algumas palavras sobre você, para quem não te conhece ainda, né? Então, Robinson, você é Uhum. tarólogo, você é ocultista, né? Também se define como ocultista, então conversaremos sobre isso também um pouco. E você é professor e dançarino de flamenco, né? E de castanhola. Sim, Então, você também é sim. um amante da cultura flamenco. Ah, E, com certeza. e também, talvez, poderemos falar um pouquinho disso, porque tu fez um espetáculo, né, que juntou flamenco e tarot. Então, acho que se a gente puder, Sim. Uhum. conversaremos também um pouco sobre esse aspecto. Então, para começar, eu gostaria que você contasse para a gente como, quando o tarot entrou na tua vida. Ah, bem pequeno, né? Eu tinha aí entre por volta de 10 anos de idade, entre 10 e 11 anos de idade. Eu fui criado numa família, ah, poderia-se dizer que não, esotérica, né? Um caldeirão de figuras aí na minha família. Eu fui criado pela minha mãe, pelo meu avô e pela minha avó. O meu pai se afastou quando eu era bem jovem. Eu tive muita influência do meu avô, que, que pertencia à maçonaria, do rito escocês, antigo e aceito. Eu tive muita influência dele. Eu, pequenininho, já me interessava e escutava as conversas e mexia nos livros dele, né? E via coisas assim. Então, para mim, era um mundo encantado.
imaginário fabuloso, né? Fantástico. Assim. Em certa ocasião, ele recebeu uma visita, meu avô, minha abuela, de um irmão da maçonaria, um amigo dele, e eles iniciaram uma conversa e eu estava ali, né, na, na- no ambiente, né, ali, escutando a conversa. E, e como criança curiosa, né, às vezes queria entrar na conversa e perguntar o que se tratava, o que estava conversando, com a curiosidade, né, normal de uma criança. E, mas eu sempre tive, desde pequeno, esse interesse uh, por esses aspectos que não são muito comuns, assim, né? Mas na época, nós estamos falando aí de finalzinho dos anos 70 para os anos 80. E dado momento, o, esse, esse amigo do meu avô, também que pertencia à maçonaria, me olhou e disse: Olha, tu gosta, tu tem interesse? E se dirigiu ao meu avô e disse: Meu avô se chama Robinson, Então, você tem um mesmo nome do teu nome. avô? Meu avô Robinson, sobrenome dele Marcília. Marcília. Ele se dirigiu ao meu avô e disse: Robinson, tá na hora, vamos, tá? Quem sabe é o meu avô. Não, ele é muito pequeno. Não, não, não. Ele queria é, me inserir dentro de uma iniciação, começar alguma coisa. Eu falei, não, ele é muito pequenininho, vamos esperar um pouquinho mais. Você tinha quantos anos? Porque quase 11 anos de idade, entre 10 e 11 anos de idade. E então, esse amigo do meu avô pegou um maço, né, um baralho de tarô, um maço, e um livro, e me entregou em mãos assim, e disse, começa por aqui. E não te disse nada. E também me... Ele te Não, e também deu. me deu... Ele me deu e disse, começa por aqui. Ele tirou era dele o livro, o baralho era dele, de uso dele, e ele me olhou e disse, não, você vai ficar com isso aqui. Olha, começa por aqui. E me entregou o endereço ah, ah, da Ordem Rosa Cruz, da Ordem Rosa Cruz, porque além de maçom, pertencia à Ordem Rosa Cruz. A Ordem Rosa Cruz Amor, antiga e Uhum. mística Ordem Rosa Cruz, porque a Rosa Cruz é um movimento muito antigo e existem ordens, né? Existem várias ordens, na verdade, não existe só a Amor. Uhum. A Amor seria um braço, né? Dentro desse movimento rosacruciano, né? E que também precisava da autorização do meu avô para ingressar, porque eu era menor, né? Aí, para a Ordem Rosa Cruz, eu esperei um pouquinho e aí me filiei e pertenço à Ordem Rosa Cruz até hoje. Bom, mas e o baralho? O baralho e o livro. O livro era o tarô adivinhatório, ou tarô divinatório, de Papus. Foi o segundo livro, creio eu, depois do Tarô dos Boêmios, da mesma autoria, Papus, que ele publicou, que ele escreveu. Só que o tarô divinatório é um aspecto mais divinatório mesmo. Claro, dentro dos conceitos, dentro da via ocultista, né? Então, para mim, abriu esse mundo, mas abriu esse mundo via ocultismo, né?
total via ocultismo. E o tarô de E eu Papus, não consigo. desculpa, o, o, Sei. o tarô de Papus, porque eu acho que eu nunca vi este tarô, é um tarô que é similar ao tarô de Marcelo, é muito diferente, visualmente. Os arcanos maiores, os triunfos, né, eles com motivos, uma estética, um desenho egípcio. Aquela coisa, né? Aquela coisa. E com vários símbolos egípcios, letras hebraicas, símbolos do arqueômetro, né? Como é que se chama ele? O arqueômetro é uma outra linha também que trata da, da- do estudo da geometria, dos números, das cores. Muito interessante também. Ah, então, um tarô cheio de conteúdo e de camadas ocultistas, né? O Juan está comentando E eu aqui. falei, bom, Desculpa, eu acho que a gente tem um diga. pequeno. Não, não, o Juan está comentando que o Papus teve muita influência na América Latina, assim. Então, ele está. Sim, sim. O que acontece é que aqui no Brasil, o tarô veio via ocultismo. O primeiro livro publicado de tarô aqui no Brasil foi, se eu não me engano, em 1920. O tarô não tem muito tempo. O tarô não entrou bem tarde aqui para nós. E entrou via ocultismo, né? Eu não conhecia o tarô de Marcelle, não Hum, conhecia. Vi conhecer depois. Vi conhecer depois. E mesmo assim não entendia o tarô de Marcelle. hum. Eu estava cheio de conceitos, de conteúdos ocultistas ali. É, porque esse É, o tema, assim, um grande tema, mas vamos atravessar as diferentes etapas, né, dessa caminhada, jornada tua, mas um tema que foi essa passagem do tarô de Papos para o tarô de Marcélia, ou essa passagem do mundo ocultista para hoje, talvez uma outra maneira de explorar a espiritualidade, né? Um outro modo de pensar, de viver a espiritualidade, foi quase uma jornada de desaprendizagem. Nossas conversas geraram muito em redor disso, né? Você contou que sim, 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 você com continua estudando certeza. muito, né? Sempre que a gente se faz, está estudando, mas foi um. Eu estou sempre nas madrugadas aqui, eu sou um ser noturno, né? Então eu fico sempre estudando bastante, mas agora de uma forma diferente, né? Agora de uma forma diferente, porque no início e no meio da jornada era muito conteúdo e um exercício muito mental, muito intelecto, muito de querer entender de uma forma de adquirir conhecimento. Uh, e isso acho que criou um pouquinho, criou bastante ruído, né? Eu chamo de ruído, porque o movimento ocultista, eu acho que eles fazem parte da história do tarot, né? Desde Cortes Gebelin, Eteila, aí Eteila, bom, e Eliphas Levi, Papos, Oswald Wirth e até o Aleister Crowley, né? Uhum. Mais para nossos tempos aqui. Então, eu acho que foi martelada ocultista, né? Martelada quer dizer, você quer encaixar uma peça, digamos,
Porque nesses jogos de foguetes de ninhos de criança, quer, quer pôr um triângulo, encaixar o triângulo dentro de um retângulo. Uhum. E aí você não encaixa bem, mas vou forçar ali, vou dar um jeito de fazer isso aqui encaixar de qualquer maneira. E, entrou, encaixou. Eu acho que as associações que eles fizeram eh, foram importantes. Assim. Eu acho que tem muita coisa da literatura ocultista, ainda de Jennifer Lee, até de Papos, que eu considero bastante importante, porque a minha trajetória dentro do ocultismo é ocultista francesa, né? É a escola francesa, não a escola inglesa. Né? E até mais adiante houve divergência das questões das atribuições das letras hebraicas na escola francesa, a divergência na escola francesa com a escola inglesa. Uhum. E aqui no Brasil isso entrou com muita força, entrou com muita força. Então as pessoas já foram ah, fazendo contato com o tarô com essas camadas Entendi. já E você estabelecidas e prontas, né? o aprendeu como, então? O aprendeu o tarô, então, o primeiro tarô que você aprendeu a usar era aquele tarô de papos, no sentido mais, É, usar no sentido adivinatório, então, né? E você aprendeu sei, sei. estudando dentro da loja maçônica, enfim, no meio desse mundo foi assim que você foi adquirindo a prática desse tarô? Era só um tarô que você estudava ou você já usava ele nessa abordagem mais adivinatória? Não, dentro da ordem eu não estudava o tarô. Não estudava o tarô. Porque a MORC, a Ordem Rosa Cruz, não usa a ferramenta do tarô, apesar de considerar o tarô. Ah, a ordem Rosa Cruz cabalística, sim, usa, né? Eu fui estudando quase que como autodidata, buscando livros, buscando conteúdo, tentando fazer associações e procurando essa, entender essas conexões entre a cabala hermética, né, e a astrologia. Bom, é, isso gerou muito conteúdo intelectual, né? E eu, porque desde pequeno também pela família também existiam aí uma influência muito grande dentro das religiões aqui no Brasil de matriz africana. Então, desde pequeno também tive contato com a Umbanda, né? Aqui nós temos a Umbanda, temos o Candomblé, temos vários segmentos aí. E com o passar do tempo, em contato dentro da prática do rito, dentro da Umbanda, eu fui contestado, né, numa conversa com Exu, Talvez só rapidinho, Elegebara Exu. para quem talvez não esteja muito familiarizado com isso, né? Que a Umbanda é um sistema de incorporação, né? De mediunidade, de incorporação de entidade, né? E de entidades ligadas às divindades, né? Mais ou menos. Então, nos rituais, É, né? As pessoas vão e vão recebendo, tem uma série de entidades ou de espíritos que chegam nas pessoas e podem dar conselhos, né, orientar, né? Esse é o resumo muito, muito rápido, sim. tá? Então, É, o a, Exu, um, né? a Umbanda, sim. A Umbanda aqui podemos dizer que existem várias Umbandas, né, na verdade.
Isso vai de acordo porque é um movimento muito espontâneo, né? Então, as pessoas praticam e entendem da forma, do grau de consciência que elas têm a respeito da religião, né? Eu comecei dentro de uma Umbanda tradicional, depois eu ingressei na Umbanda iniciática, iniciática esotérica, né? Para te ver, até aí dentro da religião, a influência do ocultismo, né? E eu fui contestado por essa figura, por esse Exu. Exu é uma força da natureza, né? Digamos assim, equivalente a Mercúrio, né? Ao comunicador entre dois mundos, né? Ele que faz a ponte entre o terreno e o astral, digamos por assim dizer, né? E, e as várias forças que existem dentro da Umbanda, essas energias que atuam dentro da Umbanda, ou atuam, né? Na verdade, eles atuam, né, geograficamente no planeta dentro de habitats naturais, né? E como se fosse uma energia, a, a, uma força da natureza, né? Uma força cósmica na natureza, atuando na natureza. E dentro dessas forças, dessas linhas de atuação, se agrupam que nós chamamos de entidades, né? que, que, que atuam dentro dessa frequência, né? Dentro dessa vibração. E Exu justamente é uma figura muito interessante, porque ele, ele é um contestador, ele é um provocador, e em certa ocasião ele conversa com ele e disse: "Você estuda muito, né?" Sim, eu estudo. Aí a conversa foi indo sobre o que, os assuntos, né, com relação à questão do ocultismo, né, a forma como eu via, né, a espiritualidade. Ele disse: que bom, você estuda bastante, mas isso pode criar um certo ruído, né?" Essa foi a frase dele. Que ele queria dizer é que eu precisava silenciar. Eu estava muito cheio de conteúdo, muita coisa, muita coisa, muita coisa. E isso eu faço uma analogia com o próprio tarô, né? O meu tarô de Marsella, o menos é mais, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É que hoje nós vemos vários baralhos, né? Desde que surgiram os baralhos com ocultistas, né? A necessidade de cada vez mais de colocar, de pôr símbolos, de tentar explicar através de outros sistemas, né? Então, acho que isso criou um gesso. Então, isso, de certa forma, me atrapalhava. Não, eu me dei conta de que eu falei: não, para aí, eu quero descer, né? Eu quero, para tudo que eu quero descer, porque eu quero caminhar, eu quero enxergar as coisas, a paisagem, eu quero curtir essa caminhada e observar melhor as coisas, né? E foi aí que o tarô de Marcelo entrou, Aí, porque no mesmo momento, assim, depois que Exu te deu aquele alerta, aquele toque, né? Tipo, cai, redesce, assim, sai do ideológico, exatamente, sai da teoria, exatamente, você descobriu, começou a sim. partir de uma série. Aí uma série apareceu, como que foi? Como que você descobriu uma série naquela época, naquele momento? Bom, eu já tinha o tarô de Marcélia, o primeiro maço que eu adquiri foi do Paul Marteau, Uhum. Grimaus. Tá aqui, ó. Cadê ele? Ó, aqui ele, ó. Ó. Esse é
do Paul Marteau, né, da Grimaldi, né? Uhum. Essa edição aqui foi de 1980, né? Mas eu olhava para o tarô de Marselha e tudo bem. E é sempre aquela questão dos arcanos menores, né? Pips, né? Que até hoje aqui as pessoas têm muita dificuldade de estabelecer uma conexão com os arcanos menores. Eles não entendem os arcanos menores. Eles precisam de uma imagem, de uma paisagem, de, um, de algo que, é, que transmitam para eles uma ideia, né? Através da imagem de paisagens, de pessoas, ou seja, São os grandes ah, rejeitados, né? Para quem é do Marcelo, assim, a gente vê, né? Os menores do Marcelo são muito rejeitados, assim, porque parecem, né? Porque não acho que eles sejam, mas podem parecer muito difícil de acesso mesmo, como você fala, né? Enquanto não foi um trabalho de é, aprender mais, de adquirir mais conhecimento é, para conectar com é, ela, né? Como eu, que eu, eu acho que isso é muito cultural, né? Então, como o tarô entrou via ocultismo aqui, não tinha informação sobre Marcélia. Ali, na verdade, Marcélia não veio com um manual, né? sim, Isso que faz toda a diferença. certeza. É como se tu pega ali o livro da Sally Nichols, do a Tarô e Jung e o Tarô, Uhum. ela menciona, ela fala, não, o tarô, o tarô, o tarô moderno, o tarô ocultista é uma leitura de um livro com ilustrações. O tarô de Marsella é como se você caminhasse num, 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 numa exposição de arte, onde não tem texto, não tem, não é uma mensagem verbalizada. Então, eu acho que foi importante a entrada do tarô aqui no Brasil, mas eu acho que só via o ocultismo atrapalhou um pouquinho, assim, né? Eu acho que ainda hoje as pessoas não sabem o que fazer, né, com o tarô de Marselha, ou só usam os arcanos maiores, E né? você como que E eu acho, você descobriu alguns, como que você conseguiu conectar então, ver diferente os arcanos menores? Como que você começou, entrou em contato com olha, isso mesmo? por exemplo, como eu estou distante, né? Então aqui no Brasil com essa realidade via ocultismo, né? O que vinha para mim de livros de informações sempre foi dentro dessa linha. Mas eu tive a digamos assim, a sorte de adquirir um livro que foi muito importante, que acho que todos conhecem, que é o Tarô Revelado, Tarô Descoberto, de Yov Bendorf, que é a proposta dele da leitura aberta. Ou seja, o olhar para as cartas, saber olhar sem ter significados fixos, sem ter essa rigidez, esse conteúdo de informações já de sistemas fechados, né? Então, o tarô de Marcelo ele não está atrelado a esses sistemas. E foi aí que me deu um uh, caiu a ficha, né? Eu percebi que e também uma influência bastante grande também do Alejandro Jodorowsky, né? Com certeza. Um,
E eu não, a partir daí eu comecei a olhar o tarô de Marcélia de forma diferente. Mas também com com esse estudo, dentro do ocultismo, eu comecei também a fazer umas, umas conexões. Eu comecei a entender certas coisas. Nós temos os arcanos menores no tarô de Marcélia com as figuras, os elementos, né, as copas, né, as taças, as moedas, as espadas e os bastões e motivos florais aí, né? Aí muita gente pergunta o que eu faço com isso, né? E hoje eu procuro entender que a disposição e a forma como está ali, né, nos arcanos menores, com os florais, existe um fator de expansão e de contração. Tu observa ali nas cartas a, a um padrão do que Quase uma está. estampa, né? É quase uma estampa. Perdão? É quase uma estampa. Sim, 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 quase uma estampa. Então, esses desenhos, esses motivos, eles fazem muito sentido, porque ou ele se retrai ou ele se expande, né? E dentro não tive como escapar também da questão da numeração, né? É muito importante, geometria e numeração. E as cartas da corte a gente sabe, né? Hoje é isso dentro do pessoal que estuda tarô, principalmente Marcelo, as direções, né? A, as conexões de uma carta com outra, porque tu não pode pegar uma carta e dizer, olha, é isso aqui. Não existe uma carta, é isso aqui. Existe todo o conjunto delas é que vai te trazer a informação. O conjunto dela que te faz um, um desenho único, né? Então Como se formasse foi a descoberta desse do trabalho do Bendov, que notamente, né, que fez com que teve uma forma de revirada assim, né, dentro de ti de nova maneira de encarar o tarô. sim, eu já estava num processo de desconstrução, né? De desconstrução. O tarô, o livro de Yof Bendov me ajudou a abrir mais, né? Abrir mais. Mas eu já estava num processo de um contato mais próximo com o tarô de Marseille. Eu posso fazer uma analogia com relação com a dança, né? A dança. O que nos move? O que nos move a querer dançar? Por quê? Por que você quer dançar? Porque você quer se expressar, né? Porque você quer pôr, é, se conectar com as tuas coisas e transmiti-las, né? E compartilhar com as outras pessoas, né? E, mas dentro dos sistemas, aí vem sistemas, né? De modalidades de tipos de dança, tu tem que estudar, tu tem que se dedicar, tu tem que assimilar uma determinada tipo de técnica para depurar, para né, para poder, de alguma forma, transmitir dentro daquele sistema, através de som, de movimento, o que tu quer expressar, né? Mas aí, se tu fica no que é técnico, no que é performance virtuosismo, preso nisso, pode ser que tu
não Tem a emoção. é, digamos, eu acho que sair desse lugar, né, tão fechado, né, imposto, né, para nós, de certa forma, como sistemas, né, sair daí, sair daí. Então, hoje, quando eu danço, o mais importante para mim não é o quanto eu sei, mas o quanto eu me mostro de verdade, Hum. né? Então, eu estou criando com isso, eu não sei se consigo, estou conseguindo fazer comparar, fazer essa analogia com o tarô. Então, quando eu olho hoje o tarô, eu procuro não, não estar tão preso a esses sistemas, né? Seria mais tipo quando. Essas camadas, né? Sim, então seria mais a ideia de quando você recebe alguém em consulta, por exemplo, ou você tira para você, você tenta o menos possível recorrer ao aprendizado e o mais Ah, possível deixar espaço para o quê? A imaginação, a inspiração, o ressentido, esse tipo de coisa. Então seria as me figurações conectar com as cartas. geométricas, como que é? Exatamente, me conectar com as cartas, porque o tarô, quando você abre, ele te diz, ele te mostra o caminho, né? Ele te mostra o caminho. Você quer fazer uma leitura, eu, por exemplo, eu não gosto, Robinson, não gosto de tiragens de composições. Cruz Celta, Peladã, não, eu não gosto. Minha tirada é muito intuitiva, normalmente eu faço uma tiragem linear, e ali é onde eu consigo ver todas as direções, ver todas as possibilidades, né, que o tarot quer passar para mim. Porque uma vez que eu me conecto com ele, eu converso com ele. Então, todas Eu as faço esse exercício possibilidades, quase todos os dias. todos os dias, tu treina todos os dias essa... Faço esses exercícios todos os dias com o tarot. O E tarot já deve estar assim, ó. Oh, mas ele para! gosta da gente, ele gosta. Também gosta. Mas aí tu está dizendo que você não tenta somente ver qual seria a resposta, mas quais É, seriam porque, as porque, possibilidades. é, porque, porque as posições vão te dizer, esse é o início. Aqui está o que é possível. Aqui está o que não pode ser. E aqui está o resultado. Para mim não dá. Eu não consigo ver dessa forma, né? Eu acho que é um gesto. Mas isso é uma leitura minha, né? Para as outras pessoas, isso funciona perfeitamente bem, né? Eu não, eu comecei a desestruturar tudo ali. Então eu comecei a desconstruir tudo e minha conexão com as cartas é muito íntima. Minha relação eu e o tarô, né? Eu e o tarô. Nas consultas, as pessoas procuram, a maioria das pessoas procuram para resolver problemas pontuais, questões de relacionamento, questões de finanças, de dinheiro, de trabalho, de uma série de fatores. E as pessoas. É difícil você. Porque criar uma consciência, assim, né? Porque cada pessoa tem um entendimento, as suas questões, mas eu acho que o tarô, se você ficar, ficar só nessas questões pontuais, é que os problemas são como nuvens, né? Eles são hóspedes, eles vêm e vão, vêm e vão. Se tu não parar,
tu não vai perceber o intervalo entre uma nuvem e outra. Tu vai ficar preso. É claro que as coisas que nos acontecem na vida são importantes para a gente crescer, é aprendizado, né? Mas se você ficar preso aí, é um problema atrás do outro. Tu encerra um ciclo e vai de novo, encerra um ciclo e vai de novo. Tudo bem, a vida é assim. Mas se você não parar e Parar quer procurar dizer, parar e entender que não é andar em círculos, mas numa espiral evolutiva, né? Você gira, mas sobe. É difícil isso. Eu acho que talvez isso sirva mais para nós, tarotistas, tarólogos, quando nós olharmos o tarô, do que os consulentes, né? Poucos consulentes teriam essa olhar o tarô, tipo, como eu posso ser melhor? Como eu posso, sabe? Do que tão pontual assim, relacionamento, dinheiro. Tá, essas coisas existem. São importantes, porque é o tarô preditivo, isso é importante, porque é uma ajuda. Você consegue ali dar uma direção, né? Tendo o cuidado para não exercer poder em cima da pessoa, porque a decisão é dela, né? Você abre o mapa da jornada e aqui nós vamos ver as várias possibilidades, né? Que talvez você não esteja enxergando, né? Então, quando eu trabalho com tarô e que não gosto, né? Que não faz muito o meu gênero, o tarô preditivo. entendi, entendi. Então tem o pessoal aí comentou várias coisas, não queria te cortar, mas depois a gente a, a Loreto falou, estava pensando em como influir em tua mirada da Ubanda. Então ela estava comentando, ela estava se questionando, né, como a Ubanda estava justamente inspirando, influenciando, né, a leitura do tarô. O que que você queria dizer, Loreto, com isso? Não, a Umbanda a influenciou. Foi justamente com esse momento que eu tive contato, né, com uma conversa com o Exu, e ele falou do ruído, né, que eu, é, que eu estava que eu estava muito acelerado, que eu devia desacelerar e escutar, ouvir, né, porque muita informação te traz muito ruído. Tu não consegue prestar atenção, tu não consegue ver verdadeiramente se tu tem um monte de informação. É um pouco o uh, princípio da no, no, no- meditação também, né? Ou do silêncio, que para você poder ouvir ou escutar alguma coisa, não dá para ouvir se você é, está cheio de barulho, se você já está cheio de ruído, como você faz, se você já está cheio de informação, não dá para ver, não dá para deixar imergir, né, aquela coisa de dentro. Precisa de silêncio para isso. sim. Já dizia Lao Tse, seja uma pessoa de ação, mas não se envolva com atividade. Quem dizia isso? É difícil. Lao Tse, Lao Quem Tse, é? Lao Tse. Ah, Lao Tse. Esse é Lao Tse. De... Do Tao Te Ching, né? Do livro Tao Te Ching Uhum, de Lao Tse. É, você faz, você realiza, mas não te prende, uhum, não, não fica preso, né? Não te perca na atividade, uhum, né? É difícil, porque isso é difícil, não é fácil, porque tu tem que ter conteúdo cognitivo para entender que uma maçã é uma maçã, né? Na maçã era uma maçã, e um
entender o que é, né? Identificar para poder decodificar, né? E transmitir, né? Mas é aquela coisa, o tarô, que o Yoav Bendov até fala no livro, de ordem e caos, né? De ordem e caos. Uhum. Ele fala isso se referindo ao início, né? Dos arcanos maiores, e depois vai aquela coisa humana, né? De hierarquia humana, começa a, a ir para um outro mundo, né? E Uhum. aí e eu acho que, como a gente até conversou sobre a questão do louco, né? Falando sobre a carta do louco, né? Que ele, para mim, o louco exerce é a carta mais foda assim, eu vou dizer para mim, mais porque ele interessante a visão do Philippe Camoin, quando no livro dele do Los Códigos Secretos del Tarot, que ele fala que não que existem os arcanos maiores, existem os arcanos menores e existe o louco, Uhum. né? São três coisas, três categorias aí, né? Não dividido em duas, mas em três. O louco, para mim, exerce esse fator do caos, né? De te tirar da zona de conforto, te tirar e não te surpreender que as coisas não têm tanta lógica assim, né? Tão fixos, né? As coisas estão fixas assim. Tanto que no tarô de Marsella, se não me engano, aí a figura do tarô, perdão, a figura do louco é retratada ali também também como um bufão, Sim, sim, né? completo. E como um errante, né? Um andarilho, né? No início, os ocultistas, até dentro da própria história do tarô, o louco era visto não era bem visto, né? Não era bem visto. E hoje a gente entende que essa loucura é necessária, né? Para não estar preso Preso no quadro do imperador, né? Preso na exatamente, matriz 4. exatamente. Uhum. Sim, sim, claramente, claramente. Eu tenho mais uma pergunta para te fazer, depois, se você quiser, a gente recebe e troca com o pessoal aqui que fez vários comentários, que eu acho interessante eles poderem te perguntar diretamente. O que que você acha? Não, eu acho perfeito. Vamos sim. Então, a última não, né? Porque tem várias outras perguntas que eu gostaria de fazer, mas já faz 1 hora e não quero que se estenda Já demais. faz 1 hora? Sim, passa muito rápido. Já 1 hora? Sim, Passou muito rápido. sim, sim. Mas, Sempre falta mas tempo. alguma outra pergunta? Sim, eu Me queria te faz a pergunta ali. Ó. perguntar, você que você que assim mergulhou em diferentes sistemas simbólicos, né? Porque você assim tem o ocultismo, mas tem também a Umbanda, que são sistemas ou religiosos, ou sistemas espirituais, né? E
diferentes, né? Mas que também, por exemplo, no quadro da Ubanda Iniciática, você comentou, né, que tem que, uma forma de heteroclismo aí, né, de inspiração de outros sistemas. E Sim, pegando o sistema, pegando, sabendo que o tarô de Marcélia, ele é um sistema simbólico e arquetípico. Você conseguiu ah, como que seria? Ah, colocar em perspectivas, por exemplo, a linha do tarô de Marcélia, o caminho espiritual proposto, né, pelo tarô de Marcélia, com o caminho iniciático proposto, por exemplo, dentro de uma ordem iniciática na qual você pertenceu, uma coisa assim. Ver similaridade assim nas etapas assim da trajetória iniciática. Tem uma coisa universal aí, isso que me pergunta. Você vê uma coisa sim, não, sim, universal? sim, sim. Não. Sim, sim. Eu não descarto a visão de determinados aspectos dentro do ocultismo, e isso eu uso para me entender melhor, até mesmo dentro do tarô de Marcélia. Mas tem que ter muito cuidado para não me fixar ali, né? Não ficar preso ali. Porque o que eu não quero é associar a letra hebraica, eu não quero associar aos signos do zodíaco. Eu quero liberdade para poder olhar o tarô e me comunicar com ele, apesar de, de entender de certa forma, o que moveu os ocultistas, né, para fazer essas analogias, essas conexões, né, dentro dos princípios herméticos, cabalísticas, astrológicos. Então, eu fujo disso. Atualmente, mas existem coisas bem, como eu poderia te dizer? Ahn, deixa eu pensar para responder a tua pergunta, né? Eu queria dar um exemplo, talvez. Ahn, Porque assim, mas é meu ponto de vista, tá? Que eu vou compartilhar com você. Essa questão do sim, transreligioso, assim, do que pertence ao inconsciente coletivo ou à humanidade, né? Ou ao mito primordial, vamos dizer assim. Essas questões, para mim, o tarô de Marcelo, ele tem isso, ou seja, ele tem as peculiaridades deles, né? Sendo ele integrado geograficamente numa tradição cultural, religiosa, etc., mas ele não deixa de carregar justamente por ser um sistema arquetípico, ele não deixa de carregar um modelo iniciático que a gente pode reencontrar na maioria, eu acho, das tradições religiosas, sem necessitar fazer analogia, tal, porque cada uma tem a peculiaridade. Mas eu acho que o que faz a grande força deles, essa capacidade também que o humano tem de qualquer lugar do mundo para se conectar com ele, é isso, o que ele carrega não é ligado só a uma cultura, ou, entendeu? Mas por isso que eu queria saber se você que mergulhou mais profundo dentro desses sistemas, por exemplo, sei lá, na maçonaria, né, tem ritos iniciáticos bem complexos e tudo, mas tem graus, né? Então, se entrar no detalhe do rito, do que tem que ser feito, dos símbolos usados ali, será que nessas sim, etapas, né, tem sim, uma sim, sim. coisa que são similares Essa, ou não? não, tu pode associar a cada arcano uma etapa iniciática, um portal iniciático. Porque dentro das ordens você tu ingressa nas ordens e a cada tempo você passa por uma iniciação. E esse processo de iniciação é muito, muito forte, né? Muito forte, porque é um drama ritualístico, né? É um drama Hum. ritualístico.
e desperta em você muitas coisas, né? Muitas coisas. Então, eu acho que pode-se fazer, sim, uma associação para cada arcano é uma iniciação, uma, uma jornada evolutiva dentro de iniciações, né? Uhum, entendi. Como tem na vida profana também, né? Que essas etapas elas não são no plano espiritual, elas são nas nossas vidas do cotidiano também, nas nossas nossas provas, né? Da vida humana, assim, sei lá, um luto, uma separação, uma alegria muito forte, né? Né? Não sei se tem tanta separação assim entre o sagrado e o profano em Não, termos de porque provas humanas, né? princ- princípio, princípio espiritual, a manifestação ah, é aquela coisa do Yod Voré, né? Yod Voré, né? O princípio espiritual, né? Se manifesta, se manifesta, se polariza, se polariza, criando o princípio natural, né? Então o vertical interpenetrando no horizontal. Uhum, Então tudo que nós temos aqui é sagrado, porque nós somos partes integrantes desse princípio espiritual. É o que nos anima. Só que, claro, segundo dentro da Umbanda iniciática, né, que eu fiz parte, quando você despertou a tua consciência para a matéria, quando você desceu, você gerou um débito, gerou um, um karma, digamos assim, né? Então desceu, despertou a consciência para a matéria, você veio, então agora você tem que voltar. Você tem que voltar e tornar teu Deus autoconsciente, autoconsciente. Eu acho que o tarô mostra essa, essa, essa escala evolutiva, uhum. né? Tu pode encontrar aí dentro do tarô essa escala evolutiva. Não sei se ficou muito complicado, Ah, não, entendi. Lia. Entendi. Então, Eu continua não sei aqui. se os amigos aí, Sim, vamos se os deixar. amigos estão me entendendo. O Juan disse grande Yoav Ben-Dov. O Richard comentou, Ben-Dov estudou com Jodorowsky, pero tuvo sua interpretação Sim, muito sim, 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 atual. sim. Isso mesmo. Isso mesmo. E assim, é uma lástima, né? O Iov Bendov nos deixou com 56 anos, né? Acho que isso, né? Uma lástima, mas o que ele poderia ter contribuído mais, muito mais, se estivesse conosco aí, né? O Juan comenta que ele estava escutando atentamente. E era... Bom, gente, eu acho que Olé, o que que vocês acham? Vamos, eu, quem quiser. eu gosto muito do conteúdo do Tarot de Pátio, do Juan. Eu acho ele muito divertido, é muito bom olhar os conteúdos dele, as lives, a forma como ele se expressa, como ele fala, é muito bom. Eu proponho, não sei, vocês sentem necessidade do que eu feche que eu pare a gravação para continuar? Ou vocês se sentem à vontade assim para que a gente continue a conversa sendo ela filmada? Me dizem Eu aí. estou à vontade. Você que manda. Tá bom. E os participantes, assim, o que que vocês preferem? Se a gente continua no entre nós ou podemos continuar assim, gravando? Cuáles son las opciones? Las opções, Olá, olá, las opções são. olá, Dom. Eu tenho que parar a gravação, porque isso vai para o YouTube, certo?
Então, não tem problema. Eu continuo assim, Só um minuto, peraí. eu paro. Bom, vou parar a gravação que a gente continua na intimidade. Acho melhor. Lia, Sim, só um minutinho antes de encerrar. Deixa eu te mostrar. Esse aqui é o tarô adivinhatório. Tarô que do eu Papos. recebi das mãos do Papos. Ah, mas parece com o Teila, né? É do Eteila, não? Não, 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 Teira não. Ah, é Deixa eu muito. te mostrar aqui. O carro, por exemplo, aqui. Né? Olha ele aí. Sim, Assim, assim, nada a Olha, ver. olha a quantidade. sim, Nada a ver. eso está, Dá para está, ver? sí, Dá para ver? Dá para ver, mas tem nada a Você ver, vê? eu acho. sí, Gente, peraí, eu encerro Aí aqui a é. gravação. Tá bom para você, Rob? Fica Tá aqui, bom. contato, que a gente vai na conversa. Sim, Obrigada para todo mundo que vai estou assistir aqui. o replay e até a semana que vem. Tchau. Até.